Então, e daí o Tércio me disse assim, pô, inclusive, a importância que a gente tem quando vai se cumprimentar, porque normalmente o ocidental, ele estica a mão para o outro, né? E essa história de esticar a mão para o outro para cumprimentar, na Idade Média não tinha isso, isso veio do Velho Oeste, né? Para mostrar que você não estava armado. Não sabia. E antigamente você vê até filmes antigos, o pessoal não vai cumprimentar esticando a mão, né? Mas uma coisa que sempre existiu, independente das formas de se cumprimentar e das épocas, foi o abraço. E o Tércio, quando soube que eu vim aqui, ele falou para mim justamente isso. Ele falou, Marcão, como é bom a tal da terapia do abraço, você poder abraçar alguém misturando as energias do bem, do belo e do bom. E não é um abraço, tem que ser um abraço longo, um abraço que você troca aquela energia, dá para o outro o que você tem de melhor e recebe do outro. Não é um abraço longo, é que nossos abraços a gente acha longo, mas e não é fácil. A pessoa no começo, assim, eu não vou falar, não tenha vergonha nenhuma se no começo não for muito bom, mas tenta ficar abraçado no mínimo 2 minutos com alguém. Até uma pessoa que você gosta e que ela gosta de você, às vezes vai sentir um pouco de vontade de ficar desabraçado. Mas quando você abraça e o outro abraça, acontece uma simbiose. Quando a pessoa quer soltar de você, não é porque ela não está na tua frequência, é porque a dor do corpo dela é como se fosse que o corpo estivesse machucado. Então quando você abraça, as dores aumentam. Só que a partir do momento que esse abraço começa a ficar um pouco mais contínuo, As energias estão... e você vai curando essas feridas. Exatamente. E ela vai se sentindo uma pessoa agradável. E vai acontecendo também uma simbiose, um paradoxo. Você também vai ficando menos dolorido. E com isso vai acontecendo uma espiral, entendeu? Que vai evoluindo. O que você tem, que é o que eu estava falando, né, Marcão? As coisas que você conseguiu, eu não consegui. As coisas que eu consegui, você não conseguiu. Isso torna todo mundo igual. Esse o igual, acaba as diferenças, passa a gente entender o outro, respeitar o outro, amar o outro, ter um carinho pelo outro. E essa energia sobe, evoluindo o planeta, evoluindo as pessoas. E aí você percebe, porque você sente que você é o outro. Acaba as fronteiras. Diz que nós todos somos um só. Nós todos somos um só. E é verdade, isso que o Marcão está falando, esse ponto aqui, ele foi um pouco mais além, é isso. Mas eu vou te falar, se você quiser, gostei daquela parte do professor Adelino, que ele fala que só acredita nele em 5%. Eu vou pegar só essa parte, que quando você começar a orar, mesmo que você acreditar na oração em 5%, os 100% Deus faz. Acredita no que eu estou te falando. Os 5% você coloca. Os outros 95% mais o teu 5%, Deus transforma, Deus cresce, Deus emana. E você acaba tendo uma certeza que aquela oração transformou tua vida, transformou o próximo, transformou a humanidade. A oração empregada com 5% de credibilidade transforma o mundo. E deixa eu falar uma outra coisa, Tércio. Isso que você está falando, a oração, ela sai do verbo, né? O chakra laríngeo, Vishuddha. E está na Bíblia, em João 1,14, o verbo se faz carne. Quando você verbaliza, você materializa. Então é muito importante se a gente tem esta coragem de fazer isso, porque a gente altera a nossa vibração em oitavas, numa outra tônica. Por isso, você estava falando do abraçar, eu estava me lembrando aqui, como é bom abraçar uma árvore, por exemplo. Sem dúvida. Mas melhor ainda é abraçar uma pessoa. Sem dúvida. Mas por quê? Porque a natureza, cristais, rochas, minerais,
as plantas, os animais, crianças pequenas que têm a respiração profunda, vibram numa frequência de onda de aproximadamente 10,5 Hz por segundo, chamado ondas alfa, e que a ciência descobriu recentemente, através de técnicas da tal ressonância Schumann, que o planeta Terra vibra em alfa. Ele pulsa. Então você entra na frequência do... Por isso que as pessoas gostam de estar no meio da natureza. Agora, nós somos natureza. Nós temos os elementos oxigênio, carbono, nitrogênio, que são os mesmos elementos das estrelas que nos compõem. Então, quando a gente consegue trabalhar esta energia nesta sintonia, como o outro, tudo que é de denso se dissolve. Você deixa a tal da frequência mais densa ligada aos chakras inferiores, os 3 chakras principalmente, e frequência de ondas beta ligado à parte emocional e instintiva, e você começa a acender. Esta é a verdadeira espiral que você está falando, da Kundalini, passando pelo intermédio, que é o chakra ligado ao timo, do coração, o cardíaco, o anahata, e este chakra ele se conecta, a metade dele com os órgãos ou com os chakras básicos e com os outros 3 superiores. E esta é a ponte. Nós estamos aqui no 4º sistema, para a gente poder aprender, por isso que esses outros chakras nós estamos evoluindo, e é o que eu estava comentando com o Tércio agora. Só um minuto, Marcão, que me veio uma informação, eu tenho que passar para vocês. Quando a criança é pequena, é um recém-nascido, ele vive com a mãe, ele vive abraçado, ele vive no braço, abraçado e abraça a pessoa, abraça dormindo, seu filho, sua filha, vive abraçado. E depois vai passando o tempo, por ignorância, até minha, você passa a não beijar teu filho, não abraçar muito teu filho, Não falar que ama. não falar que ama. A coisa começa a ficar meio solta. Agora, os pais de hoje, o filho recém-nascido já dorme em outro quarto, não fica perto, não fica junto. E aí depois, quando eles começam a entrar na adolescência, você começa a culpar eles, porque eles não estão com você, porque eles não ligam para você. É hora de praticar o abraço. É hora de praticar o abraço contínuo. É hora de beijar. É hora de ficar com ele no teu ventre, deitado no teu ventre, dormindo em cima de você. Você vai começar a acordar. E ele faz isso com o filho dele, viu? O filho dele tem 16 anos. Você vai acordar no dia seguinte e começar a reencontrar aquele filho teu que ficou lá para trás, que hoje estava dolorido pelo sistema, dolorido pela distância, pela internet, pela televisão, pelas loucuras aí da vida, drogas e tudo mais. Então pensa nisso. Tem uma distância, eu não consigo, meu filho está longe, não tem problema, traga ele na sua mente, conecta com ele na sua mente, chegando em você e você abraçando. Para o universo é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado do que fisicamente. Traga ele, não precisa falar nada, nem pensar nada, nem se você não tiver com sentimento de amor, o amor começa a brotar. Vai por mim, eu não estou nem na dúvida o que eu estou falando, É a prática. eu não tenho dúvida. Você sabe que tem uma técnica yoga chamada Guru Yoga. Yoga, a palavra yoga é união, né? Uma das formas. Que é justamente isso, quer dizer, você se conectar, seja a Cristo, ao universo cósmico, a luz, a Jeová, seja a entidade que você queira, antropomorfizada ou não. E a forma da técnica é a seguinte: você imagina o teu ser de luz, e este ser maior acima de você na tua cabeça. É uma técnica tibetana, inclusive, o yoga tibetano. E você imagina que esta luz, como se fosse a nave-mãe, e é a nave-mãe, né? Ela abre a comporta para você, e você entra nela e se dissolve nela. Será que essa técnica não é exatamente a mesma coisa que o Tércio está dizendo aqui? De abraçar o filho?
abraçar o planeta? Abraçar a esposa? Ah, meu, eu não amo, estou tão distante. Não tem problema. Chega em casa, do nada, do inesperado, deixa ele fazer uma surpresa na tua vida. Abrace tua esposa. Abrace seu pai. Abrace seus avós. Abrace seus tios, primas e primos. Abraça. As pessoas abraçam mais o cachorrinho, que também merece ser abraçado. Então começa a ter essa prática da reconciliação física. Você vai ver que a espiritual é tudo ligado. Ela vem naturalmente. E uma coisa interessante, a gente chegou aqui, a Rosângela, que faz as produções do vídeo, e eu, e ela não conhecia o Tércio. Está aqui, ó. E o Tércio foi abraçá-la pela primeira vez, e a Rosângela eu conheço da época que eu morava no bairro da escola. O que foi que você falou para ela na hora que vocês se abraçaram? Eu amei o abraço dela para mim, e ela me deu muita, assim, uma conexão, que a minha sogra tem um abraço muito gostoso. E minha esposa, quando ela não briga comigo, ela me abraça muito gostoso, entendeu? Então eu gosto muito de se sentir abraçado. Minha tia Alice, hoje em espírito e alma, de Catanduva, me abraça muito gostoso. Então eu sinto esse carinho. E naturalmente eu senti com ela gratuitamente. Agora você vê quando E queria te agradecer de seu abraço. Foi amorosamente. Quando o Tércio fala que abraça a sogra, vocês devem estar pensando, cara, ou é um louco ou é um evoluído. Eu vou dizer para vocês, é um evoluído. Tá? É um evoluído. E eu vou dizer que eu conheço esse pessoal todo da família dele e são estrelas de primeira grandeza. Mas difícil quem não gosta da minha sogra, verdade, viu? Verdade. Minha sogra é aquela mãezona, tem 8 filhos, tem 20 e poucos netos. É aquela mãezona da família. Essa é a essência da vida, sabe? Você poder viver esses momentos. Acho que eu já comentei num vídeo para trás, mas eu vou reforçar aqui. Aquele terapeuta, o Roberto Chiniachik, ele dando uma palestra dele aí na rádio, se eu não me engano, eu acho que era ele. Ele falou que ele trabalhava no HC, Hospital das Clínicas, no setor de oncologia, o pessoal com câncer, e ele uma vez perguntou para o pessoal, se eu mal me lembro do depoimento dele, gente que está ali, que o tempo desse pessoal é precioso. Você não vai chegar ali e ficar conversando na novela das 9 com um cara que provavelmente não vai ver nem o final da novela, uns meses para frente. Então, quando entra enfermeira, quando entra uma visita, quando entra um parente, quando entra um neto para visitar a pessoa que está ali no hospital, ele só tem o quê? O aqui e agora, o momento presente. E ele perguntou para esse pessoal, se eles tivessem que trazer a memória do coração, o sentimento, chakra cardíaco, uma lembrança, a mais significativa, que lembrança seria? Ele falou que todos eles falavam coisas do tipo, eu traria um momento em que eu estava andando no colo, na praia, descalço com a minha sobrinha, ou com a minha netinha de 2 anos, de 3 anos, e ela lambuzada de sorvete, encantada com tudo, com o pezinho dela pisando na areia, sentada no banco, olhando as gaivotas, falando, vovô, olha isso. Quer dizer, começaram a lembrar coisas que eles provavelmente não vão ter mais e gostariam de reviver, e ele não perguntou coisas boas ou ruins, e as pessoas só traziam coisas boas e simples. No momento em que eu estava fazendo 25 anos de casado com a minha esposa, e os meus filhos chegaram de surpresa, e a minha filha recitou uma poesia, e a gente fez todo mundo na cozinha aquele macarrão, ou quando a gente estava deitado lá na quadra à noite, em casa vendo as estrelas, cada um tentando identificar uma forma da nuvem, isso e aquilo, andando de mãos dadas, enfim, coisas simples que você pode ter todo dia, e a gente não dá valor e não tem, e esse é o abraço. É o poder respirar, é você desfrutar os pequenos momentos.
como quando eu estava vindo agora aqui de carro, batendo papo com a Rô, ela me filmando, eu falando algumas coisas que depois você vai ver em casa, aqui este momento, se depois a gente for sair para comer alguma coisa. E não são só momentos bons, momentos difíceis que a gente passa, é o agradecer a todo momento. O agradecer é importante, você poder reconhecer a oportunidade de você estar aqui transformando e sendo transformado. É mais ou menos por aí. Eu queria, não sei se você tem agora de cabeça alguma oração, mas eu gostaria que intuitivamente, ou se quiser ler também, mas que você falasse, você tinha me falado aquelas orações da manhã, que você tinha me falado oração, aquelas orações que você falou no carro, para mim, se você tem alguma que você gostaria de falar para a gente, porque quando eu fiz a oração do professor Adelino, e depois eu vou deixar no descritivo para vocês todas essas orações, eu comecei a receber uns relatos, um deles foi do meu pai, outro deles foi do Tércio, que me surpreendeu, falou, pô Marcão, quando eu estava ouvindo, à noite, me conta essa história de novo, que você falou da Meire, da oração do professor Adelino que eu fiz, que você falou que você estava ouvindo com a Meire, a oração do professor Adelino no PV14, que eu falo, sim. Você disse que você estava ouvindo a oração com a Meire junto. Sim, né? Foi assim, de uns tempos para cá, pouco tempo para cá, eu voltei a orar, orar mais continuamente e mais fervorosamente. Estou orando todos os dias, né? Estou fazendo uma oração invocando meu filho, a minha filha de coração, todas as famílias, as pessoas de toda a humanidade e todas as pessoas encarnadas e desencarnadas. E eu faço as orações, eu faço uma oração que chama oração para ser rezada antes de qualquer outra, depois que vem as orações mesmo. E essas orações que eu estou fazendo agora, é umas orações um pouco mais cabalísticas, que chamam orações contra os encantos maléficos. Então, essa oração contra os encantos maléficos é o seguinte, para vocês mais ou menos entenderem. Vamos supor um jovem, está vendo que aquela droga está encantando ele, o efeito da droga, mas ela é maléfica. Ou uma mulher está vendo uma televisão, vendo uma novela, e aquela novela aparentemente está encantando ela, mas é maléfica. Então, essa oração, um carro, vamos dizer, um carro maravilhoso, encantando as pessoas, às vezes é uma coisa maléfica. Então, essa oração, ela faz você discernir e desencantar das coisas maléficas e encantar com as coisas de Deus, entendeu? Então ela traz você de novo para a sua essência. São orações cabalísticas, mas na verdade eu vou deixar até para outros vídeos essa oração, porque ela é uma oração muito forte e às vezes as pessoas não vão estar preparadas em receber. Então eu vou fazer uma oração assim, mais light, né? Que nem eu falo, que chama Louvores Eternos a Deus, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente falou. Logicamente que o mundo está passando um momento que os nossos governantes, as nossas autoridades precisam ser realmente exorcizadas. Os professores precisam ser exorcizados, precisam se reconectar. Mas isso eu acho que é um momento que mais para frente, que eu possa orar para vocês, ou com o Marcão, ou dou para o Marcão, ele ora, uma boa. Mas o que eu costumo fazer, resumindo, com a minha esposa, eu depois das orações, eu tenho um cristal de quartzo, que eu ganhei da filha do meu guru, depois que ele se foi. E esse cristal, a gente entende que quando você ora, nós temos um poder tão grande, incalculável, né? Que às vezes as coisas que a gente gosta e sente, mesmo
materiais, eu acredito que elas têm vida. Então eu não vejo o meu cristal como uma pedra, eu vejo o meu cristal como um ser vivo, de tanta oração que teve esse cristal e de tantos milagres que ele proporcionou. Ele teve mais ou menos, vou chutar, uns 40, 50 anos de oração, que ele esteve perto. Então ele passa a ter vida. Por isso que quando a gente emana, tem que tomar muito cuidado com o que emana, porque nós emanamos vida. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então isso gruda na parede, gruda na camisa, entendeu? E as coisas passam a gente vai mostrar existir. A imagem do cristal. Para existir. Então numa próxima, posso mandar em foto, tem aquela foto que eu te mandei, lá no refúgio Refúgio Serra Fina, muito legal, do meu amigo Maurício, que o cristal, nossa, eu bati uma foto lá que eu nem imaginei, ele estava com muita luz, mas tudo bem. Então a minha esposa, ela deita, né, de bruço para a terra, e eu coloco a minha mão direita na parte cardíaca dela, ela coloca as duas mãos no cristal, que ficam na cabeça, e eu coloco a minha mão esquerda no cristal, e coloco minha testa tocada no corpo dela, e ouço o Marcão evocar a oração do professor Adelino. E quando termina a oração do Marcão, do professor Adelino, eu agradeço, Santina Namastê, o Marcão, e começo o meu dia, ou vou para a cama e durmo. Bacana, então essa oração que saiu no PV14, que era a oração que o professor, quando recebia as pessoas no seu consultório, ele invocava com a imposição de mãos, que é a que eu fiz para vocês. Inclusive meu pai, quando viu o canal, ele estava com uma dor na coluna e ele é testemunha disso. Ele falou, pô, você sabe que eu me senti aliviado com aquela dor? Então quando você se conecta numa energia, ela tem a capacidade de te dar aquilo que você está buscando dela. Então as orações, elas têm esta força. É o verbo se materializando, se fazendo carne. Então a gente não tem que ter vergonha de orar, a gente tem que se colocar numa postura de humildade. A própria palavra humildade vem de humus, né, que é terra fértil, receptivo, em atitude de gratidão. E quando você vai fazer oração, você é apenas este canal através do qual esta energia ela vai vibrar, você se torna um cristal, né? Para que você possa aí fazer a tua exteriorização de energia para as pessoas que você ama, para as pessoas que você também não conhece, que esta energia vá para os amparadores buscarem e trabalharem e levarem para as pessoas que estão necessitando. Muitas vezes quando você está em projeção, você está projetado fora do teu corpo, você é levado pela tua densidade, diferença de potencial, uma energia mais sutil, para fazer assistência. Então a ética cósmica é diferente da ética humana. Eles não perguntam para você se você quer ir ou não, eles te levam. Mas se você se colocar receptivo, você vai, lembrando ou não. Quando você consegue ter uma lembrança dessa, aí acaba a história. Quando você se vê projetado, vê o teu corpo, ou se vê num lugar desse, sabendo que você não está sonhando e que você vai lá e faz assistência, aí aquele peso de que a morte existia, deixa de existir. Você vê que não existe o que está em cima é igual ao que está embaixo. E essa é a recompensa quando a gente percebe que o véu de Ísis, né, se dissolve. Então eu vou deixar agora algumas orações que eu quero que o Tércio faça na própria voz dele. Porque esse dia que a gente foi para o Ubatuba foi muito bacana. Eu comecei a filmar o Tércio no carro e ele começou a falar espontaneamente essas orações e ele chorava, ele falava e eu ficava arrepiado e ficava filmando aquilo ali, mas depois se apaga o celular para não carregar as filmagens. Então eu falei, não, eu preciso, porque aquilo que eu estava sentindo era uma limpeza tão boa para mim, que eu acho que
Isso precisa ser passado para que vocês recebam isso aí também. Essa é a troca.